Que tal o mate? Esse é o podcast do Assã Círculo. Olá, eu sou Gabriela Coelho de Souza e esse é o podcast Que Tal o Mate? Uma produção do Círculo de Referência em Agroecologia, Sociobiodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o Assã Círculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De uma hora para outra, nos vimos obrigados a nos manter dentro de casa 24 horas por dia, de segunda a domingo. A pandemia nos impôs uma vida diferente, na qual não tem espaço para visitas, escola, academia. Toda a rede de apoio que tínhamos não pode ser acionada e tudo o que precisamos para viver teve que ser rearranjado. Trabalho, alimentação, educação. O assunto é recorrente e, inclusive, foi o tema da última edição desse podcast com a psicóloga Joana Henneck. Mas a forma de abordagem e os sentimentos das pessoas são muito particulares. Nesse episódio, nós queremos saber como as pessoas estão se sentindo com essa nova forma de viver, como nós estamos lidando com a falta de rede de apoio que estávamos acostumados, que sentimentos acontecem dentro de nós, estamos levando numa boa ou estamos sofrendo com isso? Para isso, nós propomos uma conversa muito franca com a Dirce, a Luzia, a Carol e o Rafael. Que vocês sejam todos bem-vindos. Cientista social e educadora da Rede Pública de Educação Infantil, ela é mãe de uma menina de 3 anos de idade. Faz parte do grupo de estudos Laboratório Urgente de Teorias Armadas, o LUTA, e da oficina de leitura e produção de textualidades não canônicas de autoria feminina, o Suporte, ambos ligados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dirce Cristina de Cristo, como tu estás lidando com esse momento? Que tipo de apoio tu tinhas antes e do que mais sentes faltas nesse momento? Olá, eu agradeço pelo convite de participar desse espaço de troca. Acredito que nesse momento compartilhar experiências é uma forma da gente se fortalecer também e perceber que não estamos sozinhas. A minha rotina, assim, com a Ariel era bem intensa, a Ariel é minha filha, né? Antes da pandemia, a gente passava o dia na rua, ela também na escola e eu trabalhando. E com o início da pandemia, um desafio inicial que surgiu foi que eu e o pai dela vivíamos separados e em cidades diferentes e a gente compartilhava o tempo com ela, né? Então, com a restrição ao deslocamento, isso se tornou insustentável. Então, eu acredito que é algo que outras famílias viveram e estão vivendo também, de repensar essa guarda compartilhada, né? E a gente achou que não seria legal para nenhum dos 3 que ela ficasse só com um de nós todo esse tempo, né? Nem para quem estivesse com ela, que ia ficar sobrecarregado, e nem para quem estivesse sem ela, que ia ficar distante também. Então, acabou que o Matheus voltou para cá, onde ele já tinha morado também, onde eu moro com a Ariel, porque aqui a gente tem uma casa e tem pátio, enfim, tem mais espaço, né, para a criança, que é algo tão importante, né, de ter lugar para expandir a energia, né. Então, a gente viveu esses desafios, assim, de um retorno a essa convivência, super intensa agora, né, sem nenhum respiro fora, além do supermercado. Esse momento de convivência, para mim, assim, não teve mais como fugir, sabe? Então, a gente teve que encontrar formas de dialogar. E também com a Ariel, né, porque as crianças também nos colocam questões e a gente tem que pensar, traçar estratégias, pensar que educação que a gente quer. E eu desejo uma educação baseada no diálogo, né? Então, algumas coisas que a gente fez no primeiro momento, assim, uma dica que eu vi, assim, que pareceu muito simples na internet, que era sobre intimidade, falava que a gente tinha que dividir as tarefas, né? Quem vai fazer o quê? Porque senão parece que todo mundo tem que fazer tudo, às vezes ninguém faz nada, mas todo mundo carrega aquela culpa de que deveria estar fazendo. E a gente parou, assim, 5 minutos num papel e escreveu quem é que lava a louça, quem é que faz a comida, quem é que cuida das roupas. E isso trouxe, assim, uma tranquilidade tão grande, tirou um peso, assim, sabe? A relação com a casa melhorou muito e isso acho que abriu espaço pra gente cuidar da relação entre as pessoas, né? E também entendo que esse momento agora é de muitas questões emocionais, né?
vindo à tona, assim, com as incertezas que a gente está vivendo desse momento, mas também com as emoções que a gente já tem, sempre teve, sempre carregou, mas muitas vezes a gente conseguiu desviar delas, né? E agora essa convivência intensa, tudo vem à tona. Então, uma coisa que eu comecei a fazer é ter uma prática diária, assim, de autocuidado, que é outra coisa que também parece, assim, muito simples, né? A gente ouve o tempo todo falar que a gente precisa de autocuidado. Mas, assim, e tem um livro que eu leio muito, assim, que me acompanha, que é Mulheres que Correm com os Lobos. E ela fala de voltar para casa, né? Tem um capítulo sobre isso, assim, que a gente precisa constantemente, assim, voltar para casa, voltar para o nosso lar. E aí esse lar é um lugar, assim, de reencontro com a gente mesmo, de reabastecimento para a gente voltar para essa rotina, para essas demandas externas. E daí ela fala assim, bom, tu tem que ter um hábito na tua vida de dizer eu tô indo, e eu tô indo. E quem é mãe sabe, né, que não nos deixam ir, sempre tem alguma coisa mais importante para nos falar, para nos pedir. Tipo, a mãe não pode nem ir no banheiro sozinha, né, quando as crianças são bem pequenas, assim. Então, eu fui construindo, assim, esse meu direito de ter um momento em que eu vou ficar sozinha e a casa pode vir abaixo, eu vou ficar sozinha. E aí, como lidar com esse momento sozinha, né? Para mim tem sido um processo de escuta, de aprender a me escutar e também aprender a escutar as outras pessoas, né? Tem sido uma experiência muito rica, assim, para mim, de aprender a conviver com quem tá aqui, de aprender a me comunicar, lidar com os problemas, assim. Então, não é fácil, não tá sendo fácil, mas eu acho que, assim, na minha experiência, né, que é do que eu posso falar, tá sendo uma oportunidade, assim, de estar presente, de ficar no momento e aprender com isso. E como eu sou educadora também, acho que esse é um grande desafio, assim, da educação, é estar presente com quem a gente está educando, né? Dirce, muito obrigada pelo compartilhamento, né, desse momento e, na verdade, a intenção desse episódio é que a gente possa saber o que está na sombra e o que está no escuro, né, dentro desses processos. E essa possibilidade, né, de compartilhar isso nos fortalece como um todo. Então, eu queria agradecer muito a tua participação e apresentar agora. Ela é artista, professora, casada, mãe de adolescentes, integra o coletivo Maria da Paz. Luzia Ferlauto, como era a tua rotina antes da pandemia? Do que é que tu mais sentes falta? E o que tu estás fazendo para enfrentar tudo isso? Oi, primeiro quero agradecer esse momento, mas sem mais delongas, assim, a minha rotina antes era uma loucura de 40 horas de trabalho fora de casa, com criança, com adulto, com muita demanda de aula mesmo, muita relação, né? Muita conversa, muita troca. E ainda tinha a questão de chegar em casa e administrar todas as coisas que são íntimas, né, que são da casa, né, filhos adolescentes em época de escola e tudo mais. E era bastante intenso. E com essa pandemia, assim, todos nós viemos para dentro de casa, ninguém mais sai, e a relação ficou diferente, obviamente, né, porque agora a gente está o tempo todo junto. Intensificou e eu acho que as demandas mudaram, assim, né? Se antes existia uma falta de tempo entre nós, hoje a gente tem um tempo enorme para convivência e aí surgem 1000 questões de convivência, que são outras demandas para a gente administrar emocionalmente e tal. Para mim, é como um mundo novo que começa a se revelar, né? Porque eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo com as pessoas com quem eu vivo sem interrupção, né? Sem esse momento de estar um pouco só comigo, de estar um pouco para mim, exclusivamente, né? Sem me preocupar com as questões, enfim, alimentação, administração das emoções, né? E tudo mais. E eu acho que é isso que eu sinto mais falta. Eu sinto falta desse tempo meu, né? Exclusivamente meu. E eu sinto falta da relação com o trabalho nesse sentido, assim, da troca com as pessoas, de também ser um momento onde eu respiro outras realidades, né? E não só a minha. Então isso é uma coisa que eu tenho sentido, mas ao mesmo tempo eu tenho buscado olhar para isso como um aprendizado, né?
para a vida, né? Porque, de fato, alguma coisa mudou no planeta e está mudando dentro da gente, muda dentro de casa, e acho que isso vai se refletir quando a gente voltar a conviver, sei lá como que a gente vai voltar a conviver, mas quando isso se retomar, eu acho que vai haver uma mudança muito grande, assim, das relações. Eu acho que essa exigência que a gente tem de cumprir as coisas todas, né, brincar o suficiente, atender o suficiente e tudo mais, isso era uma coisa que eu tinha quando trabalhava 40 horas, porque eu sentia o tempo todo que eu não estava ali quando precisava, né? Porque estava sempre fora e quando chegava em casa estava sempre super cansada. E aí uma relação que eu acho muito bacana de olhar, assim, é que quando eu entro num conflito com essa questão do tempo, eu penso assim, não, calma, porque uma coisa que eu tenho agora é tempo. Então, é justamente por aí que eu não vou enlouquecer. Então, eu vou, assim, deixar com que o tempo me permeie de uma forma carinhosa, assim. Então, logo no início da pandemia, eu queria muito suprir essas coisas que eu não supria, tipo almoço no horário, comida feita em casa, atender demandas da casa e demandas emocionais e tal. E aí eu comecei a me dar conta que eu estava fazendo um movimento sozinha, assim, sabe? Que cada um estava buscando o seu tempo, estava buscando a sua história, estava buscando se adaptar a este momento. Uma vez que eu tenho filhas adolescentes, né? Eu não tenho criança mais em casa. Então, acho que agora, passados uns 3 meses que a gente está em casa, é que a gente está começando realmente a usufruir desse tempo de uma outra forma. E não que não surjam conflitos, não que a gente não dê uma enlouquecida, né? Pelo menos uma vez por semana um enlouquece e os outros ficam assim respirando fundo, né? Para respeitar também esse momento de desequilíbrio e tal. Então, Luzia, eu gostaria de agradecer a tua participação e talvez compartilhar um pouco o que eu tenho vivido, né? Eu sou uma mãe de um menino de 6 anos e que está em fase de alfabetização, e que acho que trabalhar a maternidade é trabalhar também essa divisão de um filho com uma instituição escola, que tu tem que depositar uma confiança e que tu tem que também estar participando desse processo, né? E agora, quando esse filho está em casa, essa escola chega até a casa, o nosso papel fica um papel muito mais protagonista, né? Então, hoje eu estou me deparando, assim, com essa necessidade de um apoio pedagógico, que faz uma intermediação, né, entre o processo de aprendizagem da criança e o teu papel, mas principalmente um apoio tecnológico, assim, agora a gente está sendo mediado pelas tecnologias, e essas tecnologias, agora eu acabei de perder todos os 3 meses de tarefas do meu filho que estavam dentro do Classroom, e agora eu não sei o que ele fez virtualmente, o que ele fez e foi fotografado, e sem um apoio a mim, né? Então, assim, o que eu estou me sentindo é quem é que me apoia, né? Nós, né, mulheres, mães que estão ali naquele balanço entre trabalho, entre casa, entre escola, né, tentando dividir tarefas, e ainda com mais uma sobrecarga de um processo que é único de uma criança que está se alfabetizando e que tem que ter todo o cuidado do mundo, né? Então, eu estou com essas contradições, assim. O que eu sinto nesse momento, né, é que além, e talvez para esse novo devir que a Luzia coloca, é que a gente, nessa relação com a escola, nas diferentes relações, a gente não precisa mais somente de um apoio pedagógico, de um apoio psicológico, mas agora um apoio tecnológico, ele é fundamental na nossa vida. E com isso, então, eu gostaria de falar que a Carô Ribeiro, ela é mãe de um menino de 3 anos, é separada, é psicóloga de formação e sempre foi entusiasmada por formas alternativas de mudanças no trabalho, nas relações, na cultura, na economia criativa. Foi esse entusiasmo que a fez pensar ainda mais fora da caixa e criar um projeto de creche parental, que funciona de forma colaborativa, ou seja, um grupo de mães e pais se reveza a partir de uma escala para cuidar de seus filhos. O projeto chama-se Aldeinha e funciona no espaço Vila Flores, que fica no bairro Floresta, em Porto Alegre, e está fechado em função da pandemia. Carô, como tu está se sentindo nesse momento? Quais são os principais desafios e que tipo de retorno, nesse sentido, tu recebes dos outros pais que formam o grupo da Aldeinha? Olá, gente, obrigada pela oportunidade dessa troca. Em nome do coletivo Aldeinha, agradeço a todas. Eu tenho um sentimento bastante ambivalente nesse momento.
porque ao mesmo tempo que eu sentia que o mundo precisava parar mesmo, e que o tempo de todas as coisas precisava ser revisitado, e que talvez só com uma coisa tão drástica acontecendo para a gente realmente parar. Por outro lado, a gente se vê diante de muitos sentimentos difíceis, né? Do medo da morte, tanto pelo consumo de informação, né? A gente está todos os dias olhando para estatísticas de morte, como também por uma questão de luto interno, né? De uma forma de viver que se encerra. Mas, por outro lado, em alguns momentos, perceber que de uma hora para outra a gente passou a viver realmente um dia após o outro. E que isso também nos traz uma possibilidade de presença que a gente não tinha antes, num fluxo de como era. Mas os desafios, eles são imensos, assim, né? Estar com um filho pequeno em casa, a Odeinha, ela existiu para a gente ser rede, para a gente pensar juntos essa troca de afeto e colaborar no processo de criação das crianças. E a gente se vê agora as 9 famílias, cada uma nas suas casas, e estar em casa com um filho pequeno, né? Eu moro sozinha com o Francisco, e tudo é desafiador, acordar é desafiador, porque as comidas precisam chegar, e quando elas chegam a gente precisa higienizar. Um filho pequeno é uma cozinha funcionando enquanto ele está acordado, e enquanto isso trabalhar, brincar com ele, estar atenta ao que ele precisa, e fazer que ele também faça parte desse momento, que assim como é diferente para mim e difícil para ele também está sendo, e a gente precisa se entender com o que está acontecendo. Então é realmente muito desafiador, né? Também sentir as dores do mundo, das pessoas que também não têm o privilégio de estar com a gente em casa. Enfim, então são sentimentos bem difíceis de lidar, assim, e uma rotina muito difícil. Esse retorno eu recebo das outras famílias também. Claro que todos nós estamos vivendo coisas muito parecidas, cada um com as suas peculiaridades, sim, mas esses sentimentos são muito parecidos, né? Olhar para os nossos filhos e ver essa privação do contato. As crianças são muito sábias, né? E a gente teve como rotina na Aldeinha, todos os dias tem um link de Zoom, né? A gente chama de âncora, a nossa professora, ela manda um link de Zoom e as crianças conversam a partir das suas casas. E o meu filho fechava o computador e dizia, eu não quero, mamãe, eu não quero. E as crianças aos pouquinhos começaram a dizer, estou com saudade dos amigos, estou com saudade da Aldeinha. Então, eu me sinto, assim, ansiosa também por olhar para o meu filho, ver o que ele precisa, né? Quando ele é tão corpinho ainda, pequeno, né? Quando a necessidade do afeto, ela passa pelo corpo. Então, isso é uma ansiedade grande, misturada a todas as outras coisas. Eu abro o notebook, escuto o feijão chiar, aí me lembro que eu tenho que desligar o feijão, e nisso o meu filho me chama, porque ele precisa do pinico, ele vai pro pinico, enfim. É um mundo acontecendo, assim, que a gente não estava preparado, né? Então, é o medo desse novo, é uma ansiedade financeira, que também é uma atmosfera de preocupação, com a preocupação da educação, com a preocupação da gente mesmo, do autocuidado. Então, isso tudo é realmente muito desafiador, assim. Uma coisa que foi muito importante nas trocas com a Aldeinha tem se mostrado uma coisa muito importante como rede, né? A gente quis ser rede, a gente quis um mundo diferente em rede, e agora a gente precisa da rede, mesmo que virtual. Então, a gente se nutre dessas trocas, né, e se entende, se compreende, porque às vezes a gente se sente realmente muito sozinha nos sentimentos, né, e a gente usa os espaços que a gente usava para tratar da pedagogia, de coisas pedagógicas da Aldeinha, para essa pedagogia de crise que a gente fala, né, a pedagogia da pandemia, que como é cada rotina em casa, como estabelecer rotina, né, para dar segurança para as crianças nesse momento. Então, esses desafios são imensos, assim. Então, eu acredito muito nesse paradoxo, porque tem outros momentos que eu olho e penso, olha que momento eu estou vivendo agora com meu filho, né? Talvez eu não percebesse essa sutileza naquele fluxo que eu vivia antes. Assim como uma hora eu estou focada no trabalho, consigo estar e penso, olha, eu estou presente mesmo aqui, mais do que antes, porque o tempo do trânsito, a sair, sabe? Parece que tudo tem um sinal de presença e um mergulho interno maior, muito maior do que antes. Então, eu me sinto assim, a oportunidade desse mergulho interno, a oportunidade dessa presença, né, do dia a dia, mas ao mesmo tempo a privação, né, do abraço das pessoas e da ajuda, né. Eu precisei da rede, então eu estava sozinha com o Francisco, a minha mãe não é grupo de risco, então a minha mãe me ajudou, vem me ajudando também muito. E como diferente da Dirce, né, o pai do meu filho não mora em outra cidade, então a gente conseguiu estabelecer espaçado, assim, 2 vezes. O Francisco sai e vai para lá, e aí a gente com todos os cuidados, mas isso também é um desafio muito grande, né? Uma criança tão pequenininha usando a máscara, né? Passando álcool gel. Que geração será essa da pandemia, né? Que relação com o cuidado das mãos, com o álcool gel, enfim.
E a Aldeinha tem sido essa rede também entre nós, para a gente poder fazer essas trocas. Mas eu defino como paradoxo, assim, né? Como um sentimento muito paradoxal e um desafio desde a hora que acorda até a hora de dormir. E às vezes a gente precisa fazer tudo depois que as crianças dormem, né? As próprias reuniões da Aldeinha a gente se viu fazendo às 11h30 da noite. Um dia era 1h30 da manhã, a gente estava em reunião, mas às 7h30 as crianças começam a acordar, né? Enfim. Então é tudo realmente assim, é muito desafiador e um pouco assustador, assim, pela incerteza do futuro, mas também uma coisa bonita de viver o presente, como não se vivia antes. Mas há também um sentimento de sobrecarga muito grande, então é um malabarismo, né, entre esses sentimentos, assim, e desafios. Carol, muito obrigada pelo teu depoimento, porque me parece que é muito importante que a gente torne público que essas redes, elas já existem, essas redes, elas se fortalecem e elas, nesse momento, elas são tudo, né, estar na rede, ser rede, fazer a rede, são momentos importantíssimos. Para falar da sua experiência masculina neste contexto e também avaliar e propor caminhos para essas questões, nós convidamos o Rafael Giordano, que é psicólogo, analista junguiano, tem especialidade em psicossomática e psicologia clínica e é integrante do coletivo Maria da Paz. Rafael, como tu está sentindo e qual é a melhor maneira de lidar com tudo isso que a gente acabou de ouvir? Primeiramente, obrigado pelo convite. Essa época de pandemia nos traz muitos desafios, obviamente, e principalmente frente às nossas limitações, né? Porque a gente está meio aprisionado em casa, saindo com muitas restrições, tendo que higienizar as mãos praticamente a toda hora que a gente sai, que a gente volta usando máscara. Gostei muito do que as gurias falaram. Queria destacar algumas coisas, né, que eu acho de vital importância para que a gente possa manter a nossa saúde mental nessa época. Primeiro, acho que a gente tem que, por estar em casa com as pessoas que a gente está convivendo, exagerar no diálogo, ter muita empatia e muita sensibilidade, porque às vezes a pessoa que está com a gente não consegue, tem algumas emoções que elas podem ter dificuldades de expressar, uma ansiedade, alguma preocupação, que pode virar uma irritabilidade, e se a gente entrar no mesmo nível, a coisa vai degringolar. Então, a gente poder ter bastante paciência também, por estar o tempo inteiro juntos, né, sejam casais, sejam filhos. Então, é importante ter essa paciência e uma abertura para o diálogo. O fato da gente estar em casa, essa nova dinâmica que o mundo apresenta para nós, ela nos coloca diante das nossas limitações, né? E aí, a gente tem que poder ter a humildade de ver que a gente não precisa ser um super-homem ou uma super-mulher, que a gente pode ficar observando as nossas dificuldades e fazer as pazes com ela, né? Não precisar estar sendo heróico o tempo inteiro, não precisar dar conta de tudo, não precisar querer viver da forma enlouquecida que a gente vivia no mundo lá fora, com 1000 tarefas, a gente poder trazer isso para dentro de casa, eu acho que não é legal. A gente tem que aproveitar esse tempo de casa para se ouvir, para ouvir o outro, para perceber muitas vezes as necessidades do outro, não verbais também, né? A gente tem que ter uma organização, apesar de estar o tempo inteiro em casa, com relação aos nossos horários, aos horários de trabalho e as combinações, né? As combinações francas para que ninguém se sobrecarregue. Então, poder dividir as tarefas, como foi colocado, é fundamental. Vamos sentar com o outro e vamos pensar o que cada um faz, quem faz o quê. Sempre dando esse espaço para a escuta do outro. Uma outra coisa que eu anotei aqui para comentar que eu acho muito importante é a gente tornar o nosso ambiente de casa mais leve, né? Porque, assim, é muita notícia de doença, é muita notícia de morte, que a gente possa, então, não se contaminar por isso. Estou ali na sala, as crianças estão perto, está começando algum jornal que vai ter alguma notícia pesada, eu poder desligar também disso tudo. Porque muitas vezes as crianças escutam essas notícias e isso acaba sendo ansiogênico para elas. Então, que a gente possa não só deixar o coronavírus lá fora, mas deixar, obviamente sem negar a pandemia, né, mas deixar essas notícias ruins não contaminarem o nosso ambiente, não contaminarem a gente. Está tudo tão pesado, se a gente entrar nesse clima, a gente pode adoecer
com uma facilidade muito maior mentalmente. Com relação a gente estar muito tempo em casa também, eu acho importante a gente poder brincar bastante. Eu acho que a brincadeira nesse momento, como uma descontração, como uma forma da gente entrar em contato com um mundo muito mais lúdico, eu acho muito importante para quem tem criança e para quem não tem, né? Então, gostaria de agradecer essa fala do Rafael e perguntar se vocês gostariam de compartilhar mais alguma questão. Eu acho que esse momento de estarmos, assim, vivendo com quem a gente vive, assim, mais intensamente, né? Porque muitas vezes a gente está do lado das pessoas, mas a gente não se conecta com elas, não resolve os conflitos, não se atém ao que está ali, né? O que está colocado, e a gente foca no que está lá fora, muitas vezes. E eu acho que as mulheres, como elas vêm se sentindo, eu acho que elas estão se revendo de uma forma profunda, assim, nas suas questões, porque eu acho que cada mulher tem a sua particularidade, né? Cada mulher fez escolhas e dentro dessas escolhas existem resultados e existe uma situação, existe uma paisagem. E eu acho que para cada uma delas essa paisagem pode se configurar de uma forma diferente, né? Quão responsável nós mulheres, principalmente nós mulheres que conseguimos ter uma situação mais adequada dentro de casa, de mais respeito e etc, etc, etc. São mulheres que estão mais fragilizadas, em situação de risco, com relações perturbadas, com relações difíceis, violentas e tudo mais. E aí, o quão responsável somos com relação a isso? Isso nos convida a nos ajudar muito, que uma coisa que a gente nas trocas se deu conta é a contratar consigo mesma um novo tipo de exigência e expectativa. Então teve um dia que eu disse para mim mesma, vai ter dia que vai sobrar louça na pia, vai ter dia que eu não vou brincar com meu filho tudo que ele merece, que eu gostaria, vai ter dia que eu vou atrasar a entrega do trabalho, né? Eu não vou conseguir ler tudo que eu quero ler, eu não vou conseguir meditar, respirar, eu preciso respirar e conseguir, né, manejar essa exigência. Acho que é um momento muito de acolhimento, é um momento em que a gente tem que estar, do ponto de vista masculino, muito bem organizado, em termos de um logos, né? E de um ponto de vista feminino, ponto de vista do Eros, muito voltado para o acolhimento, sejam das nossas emoções, seja o acolhimento do outro, que vai vir de uma outra forma, não vai vir mais pelo toque, não vai vir mais pelo abraço, mas isso não nos impede de estar presente, isso não impede que a gente esteja acolhendo e sendo acolhido pelo outro, né? O principal, eu acho que nessa pandemia, também é a gente aprender, através dessas limitações que nós estamos tendo, a fazer o melhor que a gente pode com o que está disponível para nós. O coronavírus deixou a gente, de uma certa forma, preso, mas a gente pode olhar de uma perspectiva do quanto isso é libertador também, para que eu possa ouvir não só o meu mundo interno, mas para que eu possa experimentar novos papéis e aceitar esses novos papéis e as dificuldades que esses novos papéis vão estar se apresentando na minha vida, né? E através dessas dificuldades e esses novos papéis, como uma mãe que vai ter que alfabetizar o filho ou ajudar nessa alfabetização, sem saber como é que é, poder usar a via do afeto para isso. Me permitir estar nesse lugar e saber que vão ter novas dificuldades e aceitá-las, e a partir dessas novas dificuldades buscar respostas que vão levar a novas experiências, a novas aprendizagens nossas também, e ao nosso crescimento, né? Então, acho que poder focar naquilo que de positivo, de criativo esse momento está trazendo para as nossas vidas. Não ficar tão preso ao que a gente está perdendo e as coisas negativas, né? Embora seja um momento de doença, seja um momento de morte, a gente não pode negar isso. Mas que a gente possa focar em todo um mundo novo e novas possibilidades que se abrem dentro de nós, se abrem nas relações, se abrem no mundo, para que a gente aprenda, para que a gente tenha novos desafios e os supere, e um crescimento enquanto humanos, né, maior, porque é de humanidade que a gente precisa nesse momento, e que os abraços e os afetos, eles seguem acontecendo, só que de uma outra maneira e de um outro lugar, né. Nós agradecemos a todos vocês, Dirce, Luzia, Carol e Rafael, pela disponibilidade.
Foi muito importante ouvi-los a respeito deste tema que está atingindo tantas pessoas e precisa ser debatido, porque em diferentes níveis todos nós estamos em processo de adaptação e nem sempre é fácil. O mais importante é essa troca, esse diálogo, para que a gente possa ir descobrindo a cada dia como manter o tão necessário equilíbrio. E assim, nós concluímos esse 4º episódio, mas a gente volta logo com mais conteúdo diferenciado para você. Esse é um podcast que nasce da cultura do sul da América Latina, onde pessoas se sentam numa roda de conversa para compartilhar uma cuia de mate. Esses são costumes que vêm dos indígenas, principalmente dos guaranis e dos quechuas. Compartilhamento de utensílios, aproximação de pessoas são pautas extremamente importantes em épocas de pandemia. Então, tratar sobre sistemas alimentares sustentáveis, soberania alimentar, segurança alimentar e nutricional, sociobiodiversidade e agroecologia são pautas para refletir sobre sobrevivência, saúde e bem-estar da população em geral e ainda mais pensar no contexto de povos e comunidades tradicionais. A coordenação é da professora Gabriela Coelho de Souza e de Daniele Finamor. A produção é de Jaqueline Patrícia Silveira e Silvana Granja. A vinheta e edição de áudio são do Pedro de Bois e a identidade visual é de Helena de Lima Miller. Até o próximo episódio. Que tal o mate?